noite, o Você Ensina está no ar. E aqui você encontra ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal. Porque você sabe, né? Quando as emoções entram em cena, é preciso estar preparado. Boa noite, Adriano. Boa noite, Mônica. Estamos em cena, hein? E muito felizes hoje, muito prestigiados com o nosso convidado extraordinário que está aqui com a gente. Extraordinário! Quantos anos de carreira? 40, é isso? Nossa, eu não vou nem arriscar. Eu sei que como nós somos apaixonados, né, e treinadores desta nova era, vamos dizer assim, deste novo momento, a gente tem o privilégio, e vocês também, de conhecer um pouco da história do Lair Malta. Muito boa noite, Lair. Seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Olha, boa noite. Estou feliz e honrado de estar aqui com vocês. Aliás, eu já estou consumindo o 79º. Uau! Caramba! Nós que estamos muito honrados. Já tem um tempinho. Eu já fui contador de banco, então tem essas coisas que a gente acabou lidando com o comportamento humano há tantos anos. Eu acho que contador de banco, você já começou bem aí, a fundo, né, no comportamento humano. Para ser contador de banco, tem que saber bastante de pessoas, né? Mas me conta uma coisa, seu Lair. Começou lá atrás, 40 anos. Como é que eram os treinamentos? Tem muita diferença para o que acontece hoje? Nessa metodologia que nós trabalhamos hoje, que é uma coisa personalizada, na verdade tem 32 anos, essa é uma modalidade. Que eu trabalho com a área comportamental tem mais de 50, porque considerando o meu período de bancário, também quando eu deixei de ser bancário, eu acho que você nem existia ainda. Está subestimando a minha idade. Mas existe uma diferença gigantesca, até mesmo porque hoje a pergunta que eu fiz tem tudo a ver com essa realidade. O que é que você não sabe que não sabe? Eu posso responder depois. Essa pergunta não é de minha autoria, é de Richard Bandler, que é um dos grandes, aliás, os pioneiros da PNL no mundo. E essa pergunta está na capa do meu primeiro livro, inclusive. E eu, quando dou uma resposta, as pessoas concordam, mas eu acho que nem o Richard Bandler conseguiu essa resposta, não. Pois é, rapaz, eu fiquei pensando nessa resposta aqui, eu acho que eu vou me isentar dela, viu? Porque o que eu não sei que eu não sei, eu acho que eu não sei responder. Realmente, o que eu sei que eu não sei, como é que é a pergunta? O que é que você não sabe que não sabe? É incrível, né? Você que está em casa, você conseguiria responder essa pergunta? Você sabe o que você não sabe? Você sabe o que você não sabe, Adriano? Eu posso até tentar, mas é bem difícil de chegar em alguma definição, né? Porque eu acho que a gente sabe claramente o que a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei pilotar um avião. Eu não sei falar alemão. Pronto, né? Pois é, mas vocês acabaram de falar daquilo que vocês sabem que não sabem. Isso. Eu quero o que você não sabe que não sabe. Não tem nada a ver com essa resposta. Muito complicado, Sabe, né? Então, sabe, gente. vamos seguir o programa aí, vamos jogar um pouco mais pra frente, a gente pega um pouquinho de dicas aí do Dr. Lair. Olha, e você que está aí assistindo a gente, vai pensando, vai escrevendo no papel, vai mandando pra gente as suas respostas, porque olha, eu tô intrigada, viu? Tô bem intrigada. Mas vamos continuar aqui, o senhor falou que tá bem diferente, né? Tá, muito o treinamento. Diferente. O trabalho que a gente faz hoje, ele é personalizado e não tem uma forma específica de você explicar, não. Ele é vivencial, 100% vivencial, independentemente do número de pessoas, ninguém invade o espaço do outro. Tem um processo de autoconhecimento impactante e de muita profundidade. Aliás, Tales de Mileto, que é esse grande filósofo grego, né? Ele dizia que a coisa mais difícil é o autoconhecimento, é a pessoa se entender. Como é que você pode entender alguém se você não entende você mesmo? Sim. Boa pergunta, boa Concordo, pergunta. concordo plenamente. Outro dia eu fiz até uma pergunta, né, dentro de um treinamento falando assim, você entregaria uma mala de dinheiro para alguém que você não conhece? E aí a pessoa parou e pensou e falou assim, não entregaria. Eu falei, olha, eu também não. Muitas vezes a gente não consegue talvez alcançar, né, ou superar limites, conseguir chegar em lugares que eventualmente a gente gostaria de estar, porque muitas vezes a gente não conhece os nossos próprios limites, as nossas limitações, né, os nossos conhecimentos e a própria história da nossa vida, né, Lair? Eu acho que a transformação do ser humano está muito no momento que ele encontra a si mesmo e conhece a sua história. Isso tem a ver com o treinamento? Tem tudo a ver. Dentro do processo de autoconhecimento, tudo que você puder agregar tem um valor imenso no comportamento do ser humano depois.
Quem participa do nosso evento, por exemplo, que é um fim de semana só, ele nunca mais volta a estaca zero. Aliás, é uma expressão de Albert Einstein, e ele já dizia que a mente que se abre a um novo conhecimento nunca mais volta ao tamanho original, né? Então, a gente Transmuta mesmo. transmuta. Não tem como você ser igual ao que você chegou na sexta-feira. Como que a pessoa chega? A pessoa chega querendo encontrar um novo desafio, se entender. Não, a pessoa chega numa curiosidade tremenda, porque para que se convencer uma pessoa de fazer o treinamento, o cara só convence com comportamento. Ele não convence verbalizando. Então o cara vê a mudança na pessoa, na expressão. Aliás, dentro da PNL, o cliente vai falar disso e com certeza vou dar um toquezinho rapidamente aqui. Se 55% da nossa comunicação é expressão corporal e 38% é tom de voz, então nós temos aí 93% de comunicação não verbal. Você não tem como ficar fora disso depois que você sai do treinamento. É impossível. Não, com certeza. Eu posso te falar que eu já passei por alguns treinamentos. Hoje eu também sou treinador e isso é uma verdade. Se a gente não sai indiferente, é impossível. Independente do método, do processo, e hoje tem uma série de técnicas, né? E a gente vê o quanto as pessoas estão procurando e realmente, né, necessitando dessa alavancagem, desse empurrão, para que muitas vezes você consiga sair da sua zona de conforto, da tão famosa zona de conforto, né, através de um treinamento. E eu digo para você assim, 3 dias de um treinamento intenso talvez represente uma vida. Né? Representa totalmente a vida. Porque o elemento que faz o treinamento, quando ele faz, porque tem aqueles que vão lá, passa pelo treinamento, mas não faz. Então eu não posso dizer se ele fez ou não fez. Eu só fico sabendo disso no comportamento depois. É coisa rara acontecer isso, mas acontece. Por exemplo, eu tenho um irmão que passou pelo treinamento, eu não fiz o treinamento, eu posso dizer isso para ele, já falei até para ele sobre isso. Porque o comportamento depois, ele é alterado mesmo, para melhor, não é para pior não. Sim. Então a pessoa vai se auto-entender e vai ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz inclusive, vai ter naturalmente muito mais facilidade de manifestar suas emoções, porque até 1995, se não me engano, foi quando o Daniel Goleman publicou o livro dele, de Inteligência Emocional. Ele desbancou de vez um conteúdo que era muito praticado. Por exemplo, o administrador ele tem que ser frio, racional, matemático, espacial, ele não pode falar dos sentimentos, ele não pode ser fraco nesse sentido. Isso é estupidez. O maior índice de pessoas que chegam em validez precoce depois de 50 anos é porque não sabe falar das suas emoções. Verdade. Por quê? E por que não pode? Então, isso é uma lógica. Um outro detalhe é que a zona de conforto, que hoje está muito acentuada, principalmente na juventude, graças à tecnologia, a zona de conforto hoje, dentro desse novo segmento da psicologia, chamado psicologia positiva, que começou no ano 2000, a zona de conforto é chamada de zona de definhamento. Mas como assim? Zona de definhamento? Exatamente. Mas por quê? Tem tudo a ver com a pergunta. Agora, vocês querem que eu responda a pergunta? Vamos lá. Vamos? Essa pergunta de Richard Bandler era assim, o que você não sabe que não sabe pode ser o que você pensa que sabe, porque se você simplesmente ficou na zona de conforto, você desatualizou. Então você está afirmando uma coisa que você acha que sabe e na verdade já mudou. Tem lógica? Gente, faz todo sentido. Faz. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Laí e para todos, né, os espectadores. O que afinal é a zona de conforto? Assim, como que a gente pode entender, talvez até nesse público jovem, que está em frente a essas telas e muita tecnologia, né? Será que em algum momento eles param e dizem assim, eu estou numa zona de conforto? Como que chega a esse nível Adriano, de pensamento? Eu considero a zona de conforto tudo aquilo que te gera um prazer momentâneo. Por exemplo, eu faço caminhada de madrugada. Todos os dias eu faço caminhada. E muitas vezes eu levanto, me preparo para dizer, não estou com vontade nenhuma dia, mas eu vou exatamente porque não estou com vontade. Tem que se autodisciplinar. Isso vale para tudo. Não existe conquistas. Por isso que eu coloco também, às vezes em algumas palestras, no nosso treinamento, eu falo muito sobre esse assunto, eu peço às pessoas para definir o que é ser vencedor. Você conseguiria falar uma definição de vencedor para mim? Vencedor
Vencedor, para mim, talvez seja aquela pessoa que tem atingido os seus objetivos. Pode ser. Com muita clareza, com muita inteligência emocional. E você classifica como? Eu acho que o vencedor é porque o vencer ele está muito relacionado à conquista, né? Então a primeira coisa que me veio à mente assim, são conquistas, são né, alcances de objetivos, eu penso assim. Certo. Bom, agora define ganhador. Ganhador? Bom, vencedor, como eu falei, eu acredito que é aquela pessoa que tenha chegado no seu objetivo. Ganhador pode ser aquela pessoa que tenha vencido uma meta, mas ainda não chegou no seu objetivo final. Eu penso assim também. Eu acho que o ganhar é todo dia, é toda hora, né? Assim, são pequenas conquistas, talvez, que se transformam em vitórias. Pequenas vitórias. E o perdedor? O perdedor... Eu acho que o perdedor é aquele que desiste. Eu também acho. Então vamos lá, agora vamos nas minhas definições. Vamos começar pelo vencedor. Divide essa palavra, vence-dor. Você acha que o vencedor não passou por isso? Passou. Claro. Sim, com certeza. Claro. Então, o elemento que continua na zona de conforto, ele não sabe o que é isso. Sim. O que é sentir a dor da mudança. Ele tem que sentir a dificuldade, sentir a luta. Aliás, eu costumo dizer também que tentar é um verbo para justificar fracasso. Porque o elemento que tentou realizar alguma coisa, ou melhor, ele partiu para realizar, não conseguiu, eu tentei, mas eu vou de novo. Então, nesse aspecto, ele está justificando o que quer tentar. Agora, quando a maioria fala assim, eu tentei, na verdade não teve intenção de chegar e não quis se sacrificar para chegar no destino. Sim. Essa é uma realidade. Aliás, uma outra estatística que eu vi há pouco tempo atrás, 97% das pessoas que têm os seus objetivos bem definidos não chegam lá. Por quê? E o que é pior de tudo, os outros 3% que chegam são patrão dos 97%. Olha aí. Já imaginou que coisa interessante? Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso. A autodisciplina é necessária. Você tem que aprender a sair da sua zona de conforto, não gostando dessa atitude, mas faça porque é importante na sua conquista. Mas agora prática, vamos lá no ganhador. O ganhador. Então vai, continua com você. O Vamos lá. ganhador é aquele que simplesmente lutou para chegar em primeiro, mas não conseguiu. Ele falou, da próxima vez eu vou. Então ele ganhou experiência. E ele passou pela dor também, né? Passou pela dor também, mas ganhou experiência. Dentro da filosofia americana, que fala o segundo lugar é o primeiro dos últimos. É lógico isso. Então tem sentido. Agora o perdedor, eu sempre meto a lenha nessas jogadas, porque infelizmente as nossas leis trabalhistas geram muito esse problema. O patrão seu quer que você faça uma coisa que é importante para o trabalho seu, mas você fala, não, eu não posso, no fim de semana eu não posso, eu não me interessa. E o patrão não pode obrigar. Então, o patrão oferece a oportunidade, você não quer. O perdedor, o que é? É o cara que simplesmente recusa tudo. E não insiste nos seus objetivos e não consegue. Eu fiz uma palestra um tempo atrás... Mas recusa por medo, você acha? Hein? Recusa por medo? Pode ser também, porque, já que você até argumentou o negócio aí, Adriana, porque é uma realidade. Essa estatística, eu não sei citar a fonte dela, mas as maiores universidades mencionam isso. O maior temor do ser humano é de se expor ao público. Olha aí. 100% dos seres humanos padecem disso. Só que 66% tem nesse temor uma intensidade tamanha que supera o medo da morte, o medo da mutilação e valores morais. Nossa, paralisa totalmente. Por que um elemento simplesmente se vai passar por um vexame social, pode se dar um tiro na cabeça, se mata? Ou então, tem que estar junto do grupo, porque se ficar fora ele não aceita. E aí entra a corrupção, entra a irresponsabilidade, de modo geral, principalmente no lado moral. Deixa eu voltar aqui e fazer aproveitar esse gancho e já fazer uma bagunça aqui no nosso programa e já te fazer uma pergunta. Você acha que um caso como esse, de pessoas que têm medo da exposição, ela se enquadra no não sabe que ela não sabe? Sabe, enquadra. Porque toda a zona de conforto leva você a esse problema. Porque as consequências são terríveis. E hoje, com essa velocidade aí da tecnologia, tudo que você aprende hoje de manhã, você tem que consumir, tem que confirmar de tarde, porque senão você corre risco. Porque essa é uma realidade que está acontecendo. Eu deixei, por exemplo, de fazer a atualização do meu computador, porque o Windows 11 chegou, mas ele dá um alerta lá sobre coisas que você não consegue absorver por causa do Windows 10. E aí? Eu não entrei lá. Porque se perde um arquivo que eu preciso dele, como é que eu vou saber? Então, eu não entrei nessa.
Então, isso é um caso que isso aconteceu ontem, que eu certifiquei ontem. Então, a gente tem esse lado. Se você simplesmente permaneceu na sua zona de conforto, não aprendeu a sair desse comodismo, você corre esse risco, com certeza. E o risco é muito grande. Agora, tem um detalhe. Não pode ser um fanatismo também de viver só de sacrifício, não. Claro. Eu vi uma professora, ela foi mexe com ginástica. Ela é tão dedicada, e para mim isso é vício. Ela já tem a musculatura parecida de homem. Ela deve ter uma faixa etária aí de 50 anos, mas tem uma musculatura que eu nunca vi igual. E continua. Ela batalha em cima disso constantemente. E aí Agora, o exagero também não funciona. Na minha época de contador de banco, eu tinha um cliente que tinha um dinheirão tremendo. A gente não pode estar citando santo, pode falar do milagre, mas não pode falar do santo, né? Melhor não. Eu sei que ele, coitado, com o dinheirão que tinha, com a riqueza que ele tinha, morava num cômodo, simplesmente com um piso de terra batida, um colchão no chão e não tinha nem janela. Mas por quê? É uma forma dele de encarar a vida? Porque está dentro do quadro da psicologia positiva também, que classifica 3 estilos de vida: vida prazerosa, vida boa e vida com sentido. Ele vivia na vida prazerosa. Vida prazerosa o quê? O cara não sacia nunca. Quanto mais ele tem, mais ele quer e não para. Essa é a vida prazerosa. E a vida boa, o cara vai curtir a vida dele, não está dando importância para o que acontece às vezes ao redor dele, não é muito ligado a isso. Quer apenas curtir a vida. Mas a vida com sentido é aquela que o elemento está preocupado e ajudando pessoas que precisam. Aí você cita aí Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, o próprio... Tem tantos elementos aí que ajudam. Essa é a classificação. E depois desses estudos da psicologia positiva, além desses 3 estilos, ainda chegaram à construção da fórmula da felicidade. Já imaginou isso? E existe fórmula da felicidade? Existe, sim. Eu acabei de falar de um problema dela aqui, que é exatamente a zona de conforto, né? Isso aí. Mas eles chegaram à conclusão, os cientistas, que nós temos 50% de comportamento adulto hereditário. Então você tem 50% de comportamento hereditário. E 10% é circunstancial, que pode estar acontecendo isso aqui agora. Mas tem 40% que é exclusividade sua. Ninguém entra nesse mérito e não tem como entrar, nem querendo. Que vem do seu eu. É no seu não eu. É modelagem, nada. É sua decisão. Como você mesmo falou, Lair, desculpe, a gente está num período, numa fase de transição, né, saindo de pandemia e muita tecnologia, e a zona de conforto praticamente engoliu, principalmente os jovens, né, que acabaram deixando de ir para suas escolas e se fixaram nas suas casas, e todos os pais tentando encontrar essas soluções. E eu acredito que, a partir desse momento, esse novo mundo que se abre vai precisar muito da ajuda, do treinamento, da capacitação, né, de profissionais como você, para poder levar esse conhecimento e fazer com que a gente consiga caminhar o caminho, né? Eu queria entender assim um pouco mesmo do método, como é que a pessoa chega lá. Por exemplo, eu não sei de nada, nunca ouvi falar de inteligência emocional, caí de paraquedas, e aí? Pois é. Na verdade, nós temos 4 sentimentos básicos: alegria, raiva, tristeza e medo. Quando é que esses sentimentos se manifestam? A raiva, por exemplo, é super propulsora e ela não é negativa. Aliás, eu costumo fazer essa pergunta em palestras. Quem que considera que a raiva seja uma energia pecaminosa? Porque mexe com religião também. Pecaminosa, vocês concordam com o quê? Professa alguma religião? Não, eu não associo. Também não. Então, a raiva, ela só se transforma em uma energia pecaminosa quando ela se transforma em mágoa, ódio, ressentimento. Porque aí você está fazendo o quê? Segundo Shakespeare, você está tomando veneno querendo que o inimigo morra. Energia então parada. você está maculando naturalmente o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, que segundo o apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, você macula aqui, se transforma em pecado. Mas a raiva é extremamente positiva, desde que você saiba canalizá-la na direção que você precisa. Por exemplo, todas as vezes que a raiva manifesta,
É porque houve um obstáculo. O que você tem que fazer? Romper o obstáculo. E a tendência, então, dela, na proporção que ela faz, é isso. Agora, se você souber usar, você não aceita a sua limitação. Sinta a raiva dela. É uma maneira de você sair da zona de conforto. Mas estou eu lá, fiz alguma coisa errada, alguma coisa deu errado na minha vida, um desafio não consegui ali concretizar. Tô ali munida de raiva, tô ali já com ódio quase me consumindo. Como eu canalizo? Tem alguma técnica, alguma coisa que eu possa fazer para canalizar essa raiva ali no momento que ela explode? Claro, a raiva, ela, além de ser propulsora, ela faz você sair da sua zona de conforto, obrigatoriamente. Se você não consegue ficar simplesmente balançando os braços ou de cabisbaixo, você expõe o tórax, levanta a cabeça, isso é uma manifestação. Você, a partir daí, se começa a pensar numa coisa diferente para você, porque aquilo que está ali acontecendo com você não quer. Então, você, ainda que inconscientemente, você busca uma solução. E você acaba encontrando porque você manifesta dessa forma. Então, é preciso, então, a gente ter essa propositura, vamos dizer assim. Não sei nem se eu estou usando a palavra correta, mas é assim. Saia da zona de conforto e você ameniza a sua raiva, porque ela é que está te atrofiando. Por exemplo, e aí complica muito a sua vida. Tô com raiva, não tenho ali o hábito de correr. Se eu for correr, de repente eu canalizo essa raiva? Pode, com certeza, com certeza. Todo exercício que você fizer, seja caminhar, correr, fazer o que você muda totalmente a química do seu organismo. E até muda mesmo, tudo, até mesmo a própria emoção, né, a própria raiva, se transformar em combustível para você sair da zona, para você dar o passo, né? Porque assim como o Laí falou, a raiva ela traz para a gente uma barreira, né? E a barreira precisa ser quebrada, né? E muitas vezes você não tem a força necessária para dar aquele primeiro passo. E quando você sente alguma coisa diferente, que o seu corpo reage, né? Você tendo o controle das emoções, que aí eu acho que está muito relacionado aí sim ao treinamento, né, Laí? Porque ninguém nasce com isso. É bom lembrar, Adriano, você falou que a raiva traz uma barreira. Não, a barreira é que traz a raiva. Entendi. Todo o impedimento que você tem automaticamente gera a raiva. Né? Imediatamente. E aí com essa raiva canalizada essa raiva inteligente, né, organizada, onde você consegue ter o controle, você consegue passar por aquilo. E a outra coisa, Simone, né? Mônica, desculpa. Mônica, se você conhece alguém que já fez ou faz aquilo que você gostaria de fazer, por que você não faz? Exatamente. Se alguém chegou lá... Chegou lá, por que você não pode chegar? Exatamente. Então, esse é um lado, que você tem que aprender esse desafio. Você quer ver uma coisa incrível que eu gostei muito? Quando eu li o livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, eu não sei nem se está nele só, porque eu já li várias obras, não dele só, mas a maior parte dos grandes feitos da humanidade são com pessoas de baixa escolaridade e acima de 50 anos. Olha, que maravilhoso. Eu conto no meu primeiro livro o fenômeno de meu pai. Meu pai era faxineiro das centrais elétricas de Minas Gerais. Trabalhava vestido de gari, ele servia cafezinho, limpava chão, limpava banheiro, podava grama. É tudo que ele sabia fazer, semi-analfabeto e com 59 anos de idade. Ele deu a ideia de criar uma empresa. Eu era contador de banco, do ponto de vista financeiro, eu era o filho que tinha maior renda, ajudei no que eu podia fazer. Foi criada a empresa dele, então, em abril de 1972, ela entrou em operação em junho de 1972, e ele, aos 65 anos, aposentou com 10 salários mínimos e 3 mil funcionários. Nossa, que exemplo, gente. Maravilha. Determinação. Exatamente. Eu nunca ouvi do meu pai uma palavra negativa. Nunca. Agora, para quem tinha 10 filhos, um cunhado aleijado morando conosco, que era o meu tio que me ajudou muito na minha vida, mas a minha mãe e um afilhado. Então, 10, 13, com ele 14. E ele não tinha nem salário mínimo. Como é que ele conseguiu viver? Isso aí. Ele conseguiu sobreviver isso. Aí você vai conhecer outras histórias, por exemplo, de... Estou tentando lembrar o nome aqui de quem criou o McDonald's. Porque aos 59 anos também, falido pela terceira vez, criou o McDonald's, a maior rede de... fast food do mundo, né? E eu acho que esse tema ele é extraordinário, porque... Ray Kroc é o nome dele, parece, né? Agora também não me veio à mente. Mas eu acho que assim, o tempo, ele é uma grande metáfora, né? E ele é uma grande metáfora, criada pelo próprio ser humano. Então, assim, a gente começa a observar as limitações, né, as crenças que vão acontecendo na nossa vida, muito cedo, quando a gente começa a perceber, assim, que com 40 anos de idade você tem que ter tudo, você já tem que ter viver... Com 30, né? 40? Hoje cada vez mais cedo. Outro dia eu vi eu vi um desses influenciadores digitais,
O cara tem um grupo que ele só autoriza pessoas até 25 anos de idade, pessoas que já ganharam no mínimo 5 milhões. Que isso? Até os 25 anos de idade. Então, assim, ele tem um grupo muito grande. E aí eu fico pensando, que serão essas pessoas com 40, por exemplo? Né? Se com 25 você já conquistou tudo, talvez o bem material ele seja, né, o grande desejo desse momento. Será que essas pessoas vão subir de nível? Será que elas vão buscar uma espiritualidade? Será que elas vão se apegar em alguma coisa que não seja tão tangível assim? Né? Então eu deixo essa pergunta aí para você, Laí, que trabalha com centenas de milhares de pessoas. Como é que você vê esse poder material, né, do nosso tempo lá na frente? Olha, o nosso treinamento faz com que o elemento descubra o potencial dele. E não tem como explicar isso, não. Não existe possibilidade de você ir lá e fazer, vai lá e faz o treinamento e volta e conta pra gente. Eu assumo, eu confesso. E, aliás, eu falo com as pessoas, conte para quem você quiser, quero saber se você dá conta. Ninguém faz. Por quê? Porque é uma coisa personalizada. Agora, se o elemento não sabe o potencial que ele tem, então ele continua atrofiado porque ele está focado em quê? Aliás, aqui vai uma coisa que eu costumo comentar também. Não interessa o que você esteja fazendo, você é um cara bem-sucedido, sabia? Porque se você simplesmente só pensa no fracasso, você está ótimo, está bem-sucedido, porque está acontecendo o que você quer. Olha aí. Não é assim? Olha aí, interessante. Faz todo sentido. Ser bem-sucedido não é você alcançar um objetivo seu? Então, se você só fala de forma negativa, então você está lá, e daí? Agora, existe possibilidade de você estar conectado com alguém que não tem um desses polos, ou negativo ou positivo? Existe. Eu conheço gente assim. Tem gente, tudo que você fala para eles, ele processa de uma forma negativa. E tem outros que só processam de forma positiva. Sim, a mesma coisa. A mesma coisa. E tem coisas incríveis. Eu lembro de um amigo, eu dei para ele um presente, comprei essas canetinhas laser, né, que a gente utilizava para palestra. Eu sei que eu emprestava a minha, a gente estava junto com ele, emprestava a minha para ele. A minha é mais simples. No aniversário dele, eu comprei uma mais chique e dei para ele. Aí, quando ele acabou de desembrulhar, você acha o que ele falou primeiro? Então, ele viu. Agora você não precisa emprestar a sua mais, né? Olha. Daí você vê como é que são as coisas. Tem gente assim. Então, existe aqueles que processam de forma negativa tudo que você faz. E tem aqueles que só processam de forma positiva. Porque é bíblico. Por que a árvore do bem e do mal está lá no livro do Gênesis? Existe alguma coisa que possa não ter o oposto? Tem. Impossível. Então, você está no fundo do poço, olha para cima. Você está numa boca em cima? Presta atenção. Aproveita e viver no presente, porque a vida é uma onda. Uma hora você está lá embaixo, para lá em cima e você vai. É a verdadeira montanha-russa, né? Roda gigante. Mas aí, como mudar essa vibração? Penso só negativo para pensar positivo. Como fazer isso? Não é fácil, porque o seu elemento ganha um costume, mas no treinamento nosso a gente tem virado essa mesa para muita gente. Ótimo. Porque o processo lá o elemento ele é confrontado com as limitações dele, e eu não sei qual é, e nem ele tem que dizer qual é. Ele com ele próprio. Ele com ele próprio. Então ele é confrontado com as limitações dele e ele tem que resolver. E eu não posso resolver para você, ainda que eu queira. Não, e ainda que eu tenha condição. Não, é você que tem que resolver. Então o processo de autoconhecimento, o impactante que nós temos, que é o Leader Trainer, ele não tem como realmente ser contado para ninguém, ser referenciado por ninguém. Eu conheço muita gente que, eu vou contar para... Não conta, não tem jeito de contar. É simplesmente impossível. E todos que fizeram o treinamento até hoje, se você conversar com... Tem muita gente, conversar com eles, que você ficou sabendo alguma coisa antes? Nada. Quem fez? Mamãe, papai, meu irmão, mas ninguém contou. Por que não contou? Porque não tem jeito. É que nem pular de paraquedas, né? Você pode até dizer que você pulou, mas para contar, explicar, expressar a emoção, a sensação, tem que pular, não tem jeito. É aquilo que eu fiz a pergunta para você, o sabor da água, sabe explicar? É isso aí. Não, você vai gostosa, e daí? É gostosa? O que ela é? O que você poderia definir mais? Ela vai trazer sensações. Sensações, mas para cada um a sensação é diferente, né? Exato. E lá, em relação a propósito, o propósito faz diferença? Quem tem um propósito de vida consegue caminhar um pouco melhor, um pouco mais tênue? Sem ter objetivo, você não sabe para onde vai. Então você tem que ter um objetivo que é um propósito. Onde é que eu quero ir? Quero isso aqui. O que está tendo de obstáculo?
dizer, não adianta você enxergar as milhas lá na frente, você tem que enxergar o primeiro passo aqui, naquela direção. Nós trabalhamos isso lá, o elemento cria um projeto para a vida dele. Ele tem que criar o projeto e tem que definir como ele quer seguir. Mesmo que ele ainda não saiba, ele Mesmo descobre. que ele não saiba, lá ele vai descobrir e vai fazer isso. Que é o propósito de vida, né? É o propósito de vida, porque não tem quem não tem um propósito de vida. Certa vez, numa palestra em Goiânia, eram 30 casais. Fui até uma solicitação da igreja lá na época. Mas eu já entro brincando às vezes, né, com o pessoal. Vamos lá, pessoal, quero saber quem de vocês quer ficar velho, levanta a mão. Ninguém, né? Não, houve alguns que levantaram a mão. Jura? E os que não levantaram. Vocês que não levantaram a mão, dá um jeito de morrer mais cedo. Quer morrer Ficar cedo. mais velho. Eu quero ficar velho. Eu já mudei de ideia. Opa, não, Acabei de mudar de ideia. Você viu o seu processo, como é que foi, né, inicialmente. Aí, depois disso, eu falei assim, agora, levanta a mão quem casou para ser feliz. Aí todo mundo, quem conseguiu? Quem está tentando? Tentando, todo mundo tem. Mas é uma brincadeira. Aí eu lembro, Juiz de Fora, em 1992, a gente estava fazendo um treinamento lá, novembro de 1992 até. E um cara me contou uma metáfora que eu achei, metáfora não, um fato. Um casamento de luxo lá em Juiz de Fora, a igreja super enfeitada e o padre todo paramentado lá esperando os noivos, como que era uma coisa chique, os noivos entraram. Quando eles ajoelharam na frente do padre, o padre falou assim, filha, você deseja ser feliz? Sim, padre, então não casa não. Os desafios do casamento Aí são muitos. gerou um zum, que não foi brincadeira. Aí deu aquela primeira pausa, o padre falou, filha, você deseja fazer alguém feliz? Sim, padre, então casa. Interessante. Você vê a diferença? Você é casada? Sou casada. Então, faça o propósito de fazer alguém feliz, principalmente quem está casado com você, porque não pode contar com ele fazendo a sua felicidade. Isso aí é utopia. Sim, concordo. Com concordo. certeza. Isso vale para tudo na vida, né? A gente muitas vezes fica esperando as coisas virem de lá para cá, enquanto as coisas têm que acontecer primeiro dentro da gente. E nós sermos realmente condutores, né? Catalisadores de emoções, fazer as coisas acontecerem verdadeiramente. De vez em quando a gente lê alguma coisa, alguns fatos que eu achei super interessante. Eu vi essa historinha rapidamente, eu não tenho a história toda, mas a mulher, coitada, toda deformada porque queimou, e ela virou para o marido dele assim, por que você não me abandonou? Ele falou, porque eu não casei com o seu corpo. Que coisa linda. Ah, que coisa lindo, linda. gente. Isso a gente vê em algumas situações, né? Lindo. Eu tive uma experiência muito próxima, né, de uma amiga da minha esposa, que ela teve um câncer e ela teve que tirar todos os órgãos internos. Ela praticamente se deformou por completo. E ela tem um marido extraordinário que não abriu mão dela, né, e exatamente com esse conceito do amor, né, por ela como pessoa. Amor de alma, né? Pela pessoa que ele escolheu para ser a esposa dele e ele marido dela. Então tem muita coisa bonita. Eu sou daqueles que acreditam no ser humano, de verdade. Eu também. Por isso que a gente está aqui, né? A gente não tem jeito de não acreditar. Para não acreditar no ser humano, tem que viver um isolado e não sei como é que você vai fazer na vida. Mas o fato é que a gente tem que aprender a ter confiança, não tem jeito, né? Vocês já leram o livro Monge Executivo? Já li, tem muito. Você viu a definição de amor? Quer ver? Tem? Você leu também? Não, né? Não, eu li, mas tem muito tempo. Amor não é sentimento. Ele define isso lá e eu acho fantástico, porque amor de fato não é sentimento. Amor é comprometimento, é ética. Amor é isso. Aliás, quando Jesus Cristo falou para você amar o inimigo, ele mandou você gostar dele. Então, amor não é isso. Amor é ter respeito, principalmente o respeito é fundamental. E ter essa proposta de ajudar com quem você está convivendo, com quem você está vivendo, não importa. Mas a gente tem que ter esse tipo de atitude. Agora, você confunde amor com prazer. Aliás, apelidar o sexo de amor, né? E aí, o que a gente vê hoje demais é mais libertinagem do que tudo, né? Isso pode fazer parte, mas não quer dizer que seja assim. Não é? É verdade. E eu acho que a palavra, né, muito traduzida e muito utilizada, ela acaba gerando significados extremamente diferenciados para cada um, né? Então, falando mesmo a questão do amor, às vezes pessoas que amam a outra pessoa, pessoas que amam o seu carro, tem pessoas que amam
viajar. Então eu acho que o termo amor ele acaba ficando É muito amplo, né? realmente muito aberto e Ainda acaba muito perdendo um pouco a essência, né, do que ele realmente pode vir a ser quando alguém olha para você e diz eu te amo, ou quando você mesmo se propõe a amar, né, alguém. Bom, amar a si próprio, né? Olhar no Exato. espelho e ter o amor incondicional por si próprio. Isso é muito importante. E como chegar nesse amor próprio, Lair? Qual o segredo? Pois é, esse é que nós já falamos aqui, mas vamos repetir. Você tem que ter um profundo impacto de autoconhecimento. Porque se você realmente não entende você não sabe o que você está querendo especificamente. E como é que você vai poder entender o outro? Tem uma outra expressão bíblica que diz assim, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Tem jeito de ser diferente? Não. Outra coisa, você só trata as pessoas da forma que você as vê. E você só as vê do jeito que você é. Não tem outro É sentido? o espelho? É um espelho. Quando você trata uma pessoa de um jeito lá, ou não importa como, você está fazendo algo que você pratica. Essa é a lógica da psicologia, inclusive. Outro detalhe importante que a psicologia me ajudou bastante também nesse sentido, foi dizer, se toda proximidade gera perda de admiração, isso é verdade absoluta. E todo distanciamento gera perda de afeição. Você tem que escolher qual deles. Toda Não- proximidade gera... Perda de afeição, De afeição. de admiração. Por quê? Porque, imagina, quando você está familiarizado, eu vou fazer uma pergunta indiscreta, você não tem que responder não, tá? Tem que Vou res- girar, hein? Vou girar a Tem que cadeira. responder não. Compara o que você tinha de sentimento com o seu marido quando você namorava, quando você ficou noivo e agora é depois de verdade. casado. Pronto. Mas é a química. O que acontece? A gente tá namorando, a gente conheceu a pessoa, a gente tem a paixão, né? Que dizem que dura 9 meses, né? A tal da paixão. Eu acho Depois gestação. vira amor, será? Não sei. Mas então a paixão liberta mais, a gente admira mais quando a gente tá apaixonado do que quando a gente ama, é isso? Ou não? Explica pra gente. Eu fiquei confusa agora, gente. Vocês entenderam? Vamos lá, explica. O amor é respeito, é ética, é você fazer o melhor, independentemente de como você está sentindo naquele momento ali, não é seu sentimento. Aliás, eu vi uma piadinha esses dias, esses memes que você encontra na internet. O elemento passa, a mulher está lendo um financeiro, deu um tapa na bunda dela. Pá! Ela toda feliz da vida agradeceu você contato. Isso estava escrito lá antes do casamento. Depois do casamento, pá, ela chapou a mão na orelha dele. Olha aí. Então você Eu imagina. faria também. Então você vê o seguinte, o tipo de comportamento nesse primeiro momento. Mas vamos lembrar outro detalhe. Por exemplo, o visual, o Klein vai falar disso também em PNL aqui, 97% da aceitação é visual. Quando você conheceu o seu gatão, chegou Nossa, até que respirar coisa fundo, hein? linda, né? É isso. Agora- Qual é a distância, né? As pessoas... Tudo bem, eu concordo com você. As pessoas, quando estão se conhecendo, estão perfumadas, bem arrumadas. Não, aí vem né? outra coisa. Pois é. 97% viu. Aí se aproxima. Aí você tem 3% para comparar olfato, paladar e tato. E audição. Isso aí. É isso aí. De boca fechada, todo mundo é bonito, é isso, Adriano? Boca fechada não entra mosquito, você já viu. E aí aí dentro do treinamento, aí a gente falando de treinamento, a pessoa começa a entender um pouco mais sobre ela mesma, começa a entender sobre as técnicas. Eu tenho uma pergunta que eu acho sempre interessante levantar. Como a gente falou de tempo, né? Falamos de vida, 50 anos a partir sabe, começando ou recomeçando uma vida. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu falei para ela do autoconhecimento. Só que ela falou assim, eu não tenho como voltar para saber da minha história. Não tenho mais os meus pais, não tenho mais parentes vivos, eu sou praticamente sozinho. Qual é o limite do autoconhecimento? Assim, a pessoa pode se autoconhecer agora, mesmo não sabendo, por exemplo, assim, da sua história, da história dos seus pais, de onde que ela veio exatamente, como foi a infância dela, porque existem pessoas que não lembram da sua história, né? Pode. Lá tem muitas opções, tem muitas oportunidades de relembrar as coisas. Eu vou lembrar um fato que já aconteceu num treinamento conosco. Uma mulher de 66 anos, ela odiava o pai. Estava fazendo o treinamento com a gente. E por ela ser a mais idosa do grupo, porque ela tinha 66, como eu disse, e o problema que fez ela odiar o pai, ela tinha 6 anos quando aconteceu isso. Então,
o que é uma terapia? Terapia é como você ameniza um problema. Apagar não tem jeito. Como é que faz? Então a coisa é mais ou menos um café com leite. Você põe um pouco de café num copo de leite e você não tem mais a cor do leite nem a cor do café. Mas então se você coloca uma imagem que está te torturando junto com uma imagem que te alegra, você ameniza o quadro. É assim que tem que ser feito. Então eu pedi a ela que contasse o fato. Ela embargou a voz, as lágrimas vieram. Quando ela conseguiu falar, falou assim: o pai sentou em casa, chegou em casa, eu quis sentar no colo dele, ele me empurrou. Ela tinha 6 anos. E ela falou no tom de voz da menina de 6 anos. Nossa, Olha, você imagina, criança. ela estava lá na imagem, ela não enxergava ninguém. Ela enxergava a imagem ali. E eu, então, tive que fazer um trabalho com ela nesse sentido. Para a menina. Falei assim, mas o papai não bateu nela, não gritou, só não empurrou. Eu falei assim, você, vendo o seu papai, não é possível que ele tivesse alguma contusão que não fosse possível suportar o seu peso, embora você é uma criança de 6 anos. Ela fazia assim, até com respiração ofegante. Porque ela percebia que o pai tinha dificuldade de locomoção. Agora, aquele homem, como nós, dessa nossa época, não sei até hoje, nós achamos que não tem que explicar para a criança. Você tem que explicar para a criança desde o ventre. Tudo o que está acontecendo. Desde o ventre. Falar com sinceridade o que você está sentindo. Não, mas não. Essa ignorância, não. O pai empurrou, não explicou por quê. Simplesmente ela, por causa desse gesto do pai, não aceitou o pai de forma nenhuma mais. E ele já tinha morrido. Que coisa interessante, hein? Isso tudo são técnicas. Agora diz aí, como é que a gente chega no curso, né? Para quem estiver interessado agora para saber como é que encontra o curso. Olha, nós temos no site, temos quem já fez, tem referência, o João é um caso, porque ele já passou por isso, né? Então, de um modo geral, quem vai para o treinamento é indicado por alguém que já conhece a experiência. Okay. De um modo geral é isso. Mas vocês encontram muitos depoimentos na nossa página, né? Depoimentos de gente famosa, inclusive, provavelmente colegas de vocês. Eu já estava na diretoria tive um diretor lá do SBT que fez, mas não lembro mais dele, tem muitos anos isso também. E qual que é a página? A gente vai ter aqui o GC, mas qual é a página? Está no cartão, é Líder Train. Você pode colocar silvanews.com.br. silvanews.com.br. Lá tem maneira de falar com a gente e também... Que prazer. A gente não fecha as portas porque o cara fez o treinamento, né? Pode ligar para mim a hora que quiser, a partir das 3 da madrugada, não é problema. Opa, nenhum. Ele então, já acorda de madrugada para caminhar, já sabemos, hein? Vocês então anotem o telefone dele, vocês que forem participar desse curso, porque ele falou que atende. Que prazer imenso te receber aqui no nosso programa. Muito, muito obrigada. Prazer, foi esclarecedor. Eu tô saindo daqui uma nova pessoa. É mesmo? De verdade. Eu espero que você esteja lá, né, João? Aí, ó. Você vai gostar. Eu vou. Não tem possibilidade de você saber o que é. E ninguém pode te contar porque não tem condição de fazer isso. Quero viver essa experiência. Aí, aproveita, Maria, dia 22 agora. Olha aí, gente, vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Laí. Eu que agradeço, Délio. E é isso aí, você em cena, hein? Você em cena fica por aqui, gente, ó. Um beijo, até a próxima semana. Tchau. Tchau. Obrigado, gente.